dia, prezados alunos. Iremos agora iniciar a nossa terceira aula, cuja temática é Quem foi Émile Durkheim? Observe que a aula passada, a aula 2, talvez seja a aula mais complexa de todo o curso. Por quê? Porque simplesmente em 15 ou 20 minutos resumir 3 momentos da história da humanidade: Antiguidade, Idade Média e Modernidade, é complicado, mas fiz o que pude. Agora, essa aula de hoje, essa aula 3, é uma maravilha. Nós vamos ver aí o quê? O surgimento da sociologia, das ciências sociais de um modo geral, que ocorre num estágio avançado da humanidade, que Augusto Comte considera como sendo o último estágio da humanidade, que é o estágio do predomínio da ciência empírica, que é o terceiro estágio, que ele chama de estágio positivo, né? Muito bem, é nesse terceiro estágio positivo, no século XIX, que surge esse maravilhoso conhecimento, essa maravilhosa ciência chamada sociologia, que pertence ao ramo das ciências sociais. E tanto Comte como Émile Durkheim, né, foram dois pensadores importantes para o surgimento da sociologia, sendo que o Émile Durkheim ele tem uma importância mais direta. Por quê? Mas antes de eu dizer a importância dele, é bom que a gente saiba primeiro quem é Émile Durkheim. Então vamos lá. Émile Durkheim trata-se de um pensador francês que pioneiramente sistematizou as regras do pensamento sociológico. Ou seja, foi com Durkheim que a sociologia se estruturou, né? Foi com Durkheim que se conseguiu, digamos assim, os elementos com os quais se faz a sociologia em seu primeiro momento, e até hoje ainda é utilizado, não perdeu a validade, ainda é utilizado com muita propriedade. Então, Émile Durkheim, ele é responsável por formular os primeiros conceitos estruturantes do pensamento sociológico. Então, entre esses conceitos, vamos destacar aqui 2 que são importantíssimos. O primeiro, que está aí no item 1.2, chama-se fato social, e o segundo, também aí no mesmo item, subitem, quer dizer, chama-se solidariedade. Vamos entender cada um separadamente. Primeiro, vamos para o item 2.0, que trata especificamente do fato social. E aí eu peguei o próprio exemplo do livro, de um exemplo que eu digo de fato social, está bem interessante, que é o casamento, a instituição casamento. Então vamos primeiro ao conceito de fato social. Fato social, o que é? É o modo de ser, veja que está entre aspas, de uma sociedade. Ou seja, é o modo de agir, tem agir, foi um erro de digitação, é o modo de agir, de pensar ou de sentir de uma sociedade determinada. Então, o que é fato social? É o próprio modo de ser de uma sociedade, em um determinado tempo, em um determinado lugar. Veja, lembrando da primeira aula, que as sociedades são históricas, ou seja, elas mudam de época para época e de lugar para lugar. Então, o que é um fato social? É um modo de ser de uma sociedade, um modo de agir, um modo de pensar, um modo de sentir de uma sociedade determinada no tempo e no espaço. Portanto, vamos às características do fato social, que está aí no subitem 2.2, fato social, característica. São 3 as características do fato social determinadas pelo pensamento de Émile Durkheim. A primeira característica do fato social é a generalidade. Generalidade no sentido de geral mesmo. Ou seja, que o fato social abrange, afeta a coletividade e não os indivíduos separadamente. Afeta a toda a coletividade. Pegando o exemplo, o casamento é uma instituição que abrange a
todos os indivíduos de uma sociedade determinada. Por exemplo, no Brasil, na nossa sociedade, o casamento tem um modo de ser bastante específico, que ele é monogâmico e a poligamia é crime. Noutras sociedades, o casamento tem uma outra configuração, ele é poligâmico e não é crime. Então, o casamento, enquanto instituição, é um fato social porque diz respeito a toda a sociedade. Então, o indivíduo, isoladamente, não pode dizer assim, eu vou no Brasil casar com 3 pessoas, 3 mulheres. Não pode, porque o casamento é uma instituição marcada pela generalidade, ele é um fato social, ele não depende da volição individual, da vontade individual. Outra característica do fato social é a coercitividade, ou seja, a sociedade, a coletividade, exerce uma pressão sobre os indivíduos. Os indivíduos têm que se adequar, né? Tem que se adequar àquilo que a sociedade determina, ao modo de ser da sociedade. Então, por exemplo, se um indivíduo aqui resolver casar com 3 mulheres, ele vai responder por poligamia, por bigamia, etc. E vai responder, é crime. A sociedade pressiona, ela tem um modo de entender essa instituição chamada casamento e a coletividade os indivíduos têm que se adequar a esse modo de ser. Bom, outra característica do fato social é a exterioridade, ou seja, ele independe da vontade individualizada, ele independe da vontade individual. Ele é um resultado de uma vontade coletiva e não de uma vontade individualizada, né? Ele não depende da vontade individual para acontecer. A sociedade cria essa instituição que responde pela uma necessidade da própria sociedade. Bom, com relação ao item 3.0, que trata de outro, digamos, termo desenvolvido a partir do pensamento de Emile Durkheim, de outro verbete, nós temos aí a solidariedade. O que seria a solidariedade? O que é a solidariedade? Vamos ao conceito, a partir do pensamento de Durkheim. A solidariedade, eu coloquei até entre aspas aqui a palavra, eu acho essa palavra ótima. Solidariedade, o que é isso? É o cimento que mantém uma sociedade unida. Cimento está entre aspas, porque eu estou usando uma palavra metaforicamente, né? Então, o que é a solidariedade? É aqueles laços que mantêm a sociedade unida em torno dos mesmos valores, das mesmas regras sociais. Então, esse cimento nós chamamos de solidariedade. E essa solidariedade, ela aí apresenta formas diversas, não é sempre a mesma. Para cada tipo de sociedade, nós temos um tipo de solidariedade mais adequado. Então, por exemplo, naquelas sociedades primitivas ou nas pequenas comunidades que existem ainda hoje, nas aldeias indígenas, existe um tipo de solidariedade mais apropriado, que é a solidariedade mecânica. Essa é própria dos povos primitivos, dos pequenos grupamentos humanos e se identifica pela consciência coletiva em torno de crenças, sentimentos e laços comuns. Então, você vai para uma comunidade rural do interior do Piauí, você vai ver que as pessoas que estão vivendo naquela comunidade, elas desenvolvem ali a solidariedade mecânica, ou seja, né, essa consciência coletiva onde há pouquíssimo espaço para a subjetividade. Eles têm uma consciência de grupo, eles agem em grupo, da mesma forma na sociedade indígena, por exemplo, nas aldeias indígenas. Lá prevalece a solidariedade mecânica, né? E tem pouco espaço para a subjetividade. Já a outra forma de solidariedade, que é mais apropriada para as sociedades complexas, é a solidariedade orgânica. Ela é própria das sociedades complexas, das grandes cidades, dos grandes centros urbanos, e é marcada por muitos papéis sociais, pela interdependência entre os indivíduos para a manutenção do todo social. Observe que essa palavra orgânica está naquela ideia de órgão, por exemplo. Nós temos um corpo e cada órgão trabalha independentemente em funções diferenciadas para a manutenção do todo, que é o corpo. Então, numa sociedade complexa,
os homens desenvolvem papéis, atividades diferenciadas, mas que são uma é complementar a outra e o conjunto delas mantém o todo social funcionando. Então, essa é a solidariedade orgânica, né? E aqui, nessa solidariedade orgânica, né, os indivíduos agem para a manutenção do todo social, né? Bom, uma outra questão, ainda que envolve a temática da sociologia, é a questão do estado de anomia. Vamos tomar essa palavra Estado não como sinônimo de nação não, de poder centralizado. Vamos utilizar essa palavra Estado como sinônimo de situação, momento, né? Então, a anomia, que significa, em outros termos, a quebra temporária dos laços de solidariedade ou ausência de imperatividade normativa, ou seja, uma sociedade tem normas e as pessoas têm que seguir essas normas. No momento que essas normas não são mais seguidas, em que há uma quebra dessas normas, nós vivemos um estado de anomia, ou seja, ausência de normas, de regras. Essa ausência de normas é uma crise, ela é temporária, ela é passageira, porque se ela fosse permanente, a própria sociedade estaria aí comprometida. Mas essa crise, provocada pela anomia, ela faz com que a sociedade mude, com que a sociedade reflita sobre os seus valores, sobre as suas regras, sobre a sua eficiência. Então ela tem um fator positivo, apesar de que ninguém pode entender nunca que a anomia seja um fator positivo em si. Ela é positiva apenas no sentido de que ela provoca transformações, mudanças sociais, somente isso. Mas ela é temporária. Então, como eu disse, a anomia é uma crise que provoca transformações na sociedade. Então, recapitulando aí, né, nós vimos nessa aula 3, né, a importância do pensador Émile Durkheim, que é um pensador francês, como o sistematizador do pensamento sociológico. A partir dele, a sociologia se estrutura, seus principais conceitos são desenvolvidos, como é o caso do conceito fato social, né, as principais fato social e solidariedade, além do conceito de anomia, entre outros. Então, Émile Durkheim foi um pensador que estruturou a sociologia, que a partir de então vai se desenvolver como uma ciência social de grande importância para a compreensão da sociedade, inquestionavelmente. E com isso eu encerro agora a aula de número 3. Muito obrigado pela atenção.